E como eu disse, a gente vai continuar falando do São Paulo. Nós vamos até o centro de treinamentos do São Paulo. Lá está o nosso repórter Lucas Herrero. Teve a apresentação hoje no São Paulo. Bem-vindo, Herrero. Muito obrigado. Como é que foi aí essa apresentação do Dória? E com certeza o clima político foi assunto por aí também. Não tem como não ser, né, Fernandinho? Muito boa tarde a você e a todo mundo que acompanha os donos da bola. Olha, das 10, 11 perguntas que foram feitas para o Dória na coletiva, umas 7, 8 envolviam política. Não teve como fugir e a gente fala um pouquinho sobre a trajetória desse zagueiro de 31 anos que começou a carreira lá atrás no Botafogo, aos 17 anos jogou naquele time que tinha Seedorf e companhia limitada, né? O Oswaldo de Oliveira era o técnico daquela equipe que conseguiu vaga para a Libertadores da América. Em 2015, veio para o São Paulo para uma primeira passagem que durou apenas 6 meses, ficou pouquíssimo tempo no tricolor, por isso que sentia vontade de retornar ao São Paulo para essa passagem agora, que tem contrato de 2 anos. Me chamou muita atenção, Fernandinho, antes da gente falar dessa parte política, da maturidade do jogador, que falou bastante sobre a questão política, mas que principalmente quer ajudar o São Paulo a ser um líder fora e dentro de campo. Ele respondeu sobre tudo aquilo que envolve, né, as páginas policiais e a votação do impeachment que acontece na sexta-feira. Logo na segunda pergunta, eu fiz esse questionamento a ele. Um jogador de futebol pensa 2 vezes antes de aceitar uma proposta para uma equipe que pode ter um presidente modificado já logo nos primeiros dias da chegada, né, desse zagueiro? Ele falou, olha, quem pensar 2 vezes para vir para o São Paulo tá maluco. Ainda mais com toda a história que ele falou que teve no São Paulo, né? Ele descobriu que teria uma filha quando estava no São Paulo e aí não conseguiu ter o filho aqui no Brasil, foi para o Olympique de Marselha, lá na França, sentia que a história dele ainda não tinha sido encerrada. O que ele disse sobre essa parte política, Fernandinho? Disse que os jogadores têm que resolver isso em campo, que é algo que não pode entrar de forma nenhuma no vestiário, e falou que já passou por isso, tanto no Botafogo, antes de vir para o São Paulo, como também no México. Ele disse que teve até um caso num clube que ele era zagueiro, né, que o presidente não podia entrar no México, porque tinha problemas financeiros e tudo mais. Então, os jogadores estão acostumados, infelizmente, com esses problemas políticos. E é claro que a gente vai repercutir também todas essas informações que você trouxe também sobre a liminar que a oposição conseguiu, que pode definir o futuro de Júlio Casares no São Paulo. Ô, Herrero, a parada é a seguinte, nada como repórter, nada como você estar presente, porque você percebe, você sente, você ouve, você conversa e você junta todas essas percepções, né, Cassari? E aí que a gente consegue construir algo que está além do que a gente está vendo. O que você percebeu aí? Porque é o seguinte, o Morumbi é a sede política do São Paulo, mas o termômetro é o CT, é o centro de treinamento, é o resultado, é o que interessa à torcida. Que clima você está vendo aí? A situação no São Paulo realmente, politicamente, ela é delicada. O pessoal nos bastidores está sentindo isso, porque às vezes o jogador fica alheio, como disse o Dória, mas na realidade a gente sabe que não é. Veloso e Souza conviveram muito com a gente, e eu, Quesada, acompanhando de perto essas situações terríveis. O que você pode falar desse clima? Você está longe do Morumbi, mas você está no epicentro do resultado desses problemas políticos. Então, Fernandinho, esse é um aspecto importante que você tocou, porque nas últimas apresentações que a gente fez no Donos da Bola, deu para conversar com os jogadores. Por exemplo, o Gabriel Paulista conversou com os donos da bola, a gente colocou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para falar com o povo corintiano, né, sobre a questão do transfer ban. Aqui no São Paulo a gente tentou também colocar o Dória para falar. Nesse primeiro momento ele disse que está almoçando agora, mas é uma situação um pouco mais delicada porque o atleta não quer se expor num momento político conturbado do clube. O que eu sinto estando por aqui, conversando com a assessoria, conversando com os funcionários do clube, todo mundo vive num compasso de espera. Até sexta-feira, nada muda. Só que a partir de sexta-feira, tudo pode mudar, Fernandinho, por causa dessa votação do impeachment. E por que essa informação que você trouxe, ela é fundamental pensando no futuro do Júlio Casares? Vamos explicar, né? Alguns conselheiros do São Paulo pediram a alteração, pediram nessa liminar uma mudança em 2 aspectos da votação de sexta-feira. A primeira delas, muito importante, é com relação à votação híbrida. Portanto, todos os conselheiros que estão viajando agora, e são muitos que estão de férias dos seus respectivos trabalhos, não poderiam comparecer a essa votação na sexta-feira. A partir dessa liminar, eles vão poder comparecer, o que aumenta o quórum e, consequentemente,
consequentemente aumenta também a quantidade de votos favoráveis ao impeachment do Júlio Casares. A segunda questão é essa relacionada à interpretação de artigos do São Paulo Futebol Clube, né? Então, nesse momento, com a liminar aceita, 2/3 dos conselheiros precisam aprovar o impeachment do Júlio Casares, o que seria esses 171 votos. Quantos votos a oposição e os dissidentes do Júlio Casares têm nesse momento? Se a gente fizer uma conta rápida, são 182 votos. Então, com a liminar valendo, que é o que acontece nesse momento, Casares estaria afastado do São Paulo. Sem essa liminar, que era o que valia até antes da noite dessa segunda-feira, a oposição precisaria de 191 votos, o que nesse momento não tem. Portanto, é algo que vai continuar se arrastando pelos próximos dias, porque a defesa do Casares vai tentar caçar essa liminar e manter aquilo que foi decidido pelo Conselho. Me diz uma coisa, algum dirigente apareceu na apresentação do Dória? Porque os caras adoram aparecer quando está na hora de apresentar o jogador, você se expõe para a torcida, você mostra que você está trabalhando. O Dória estava sozinho aí ou apareceu alguém e falou alguma coisa? Rui Costa. Rui Costa foi o que abriu a coletiva. Ele traz até um negócio interessante, Fernandinho. Ele é o executivo de futebol do São Paulo. Não encontrei o Muricy Ramalho por aqui, pelo menos na coletiva ele não estava, mas sempre está em contato com os jogadores nessa parte, nessa relação mais direta com o vestiário, né? O que o Rui Costa disse? Que o Dória tinha outras propostas e que abriu mão de muitos valores que ele tinha a receber de outros clubes, né? Propostas maiores, propostas milionárias, para vir para o São Paulo. Era um desejo do jogador retornar ao clube, então o Rui Costa deu esse pronunciamento, né? Fez esse pronunciamento logo no comecinho da coletiva, entregou a camisa para o Dória e saiu fora. Foi a única presença de dirigente nessa apresentação do zagueiro tricolor. Fala, Souza. Ô, Luca, você falou que o Dória tinha passado já por várias situações assim. Alguém perguntou para ele se depois da chegada dele melhorou a situação nos clubes onde ele O cara passou? chegou ontem. Mas ele já teve no São Paulo, os últimos que ele passou. Ele falou que ele passou por um perrengue assim no México. Se ele ajudou a melhorar. Se ajudou a melhorar, porque já para o torcedor ficar com o coração esperançoso. O que é que aconteceu? Alguém perguntou o que é que aconteceu depois da chegada dele? Sim, e até perguntaram sobre essa questão da liderança, né? O Dória chamou muita atenção. Talvez a manchete, tirando esse aspecto político, é a maturidade do Dória. Não esperava encontrar um jogador tão preparado para responder todas essas perguntas, e não é aquela preparação de media training, sabe? Que você ouve palavras da boca do jogador que não servem para nada, que assim, são respostas decoradas. O Dória realmente é um jogador mais experiente, muito mais preparado do que era quando chegou ao São Paulo lá atrás, em 2015, 11 anos atrás. Perguntaram para ele sobre essa questão da liderança, né? Se ele pretende ser um líder no vestiário, e o que ele respondeu, que não pode ser algo forçado, né? Ainda mais que ele está chegando agora, tem muitos zagueiros experientes, o Arboleda, por exemplo, está no São Paulo há muito tempo, então não pode ser algo forçado, mas que ele sim ajudou muito os clubes por onde ele passou, principalmente no México, né? Depois dele já ter passado por muita coisa na carreira, e que o principal é fechar as portas do vestiário, tudo aquilo que está acontecendo extra-campo, tentar não deixar entrar, e o principal, ganhar jogos, porque foi isso que ele repetiu algumas vezes durante essa coletiva. Se o time começa a caminhar melhor dentro de campo, aí todo mundo vai dizer que a blindagem está sendo bem feita. Agora, se o São Paulo começar a perder, como perdeu para o Mirassol e como tem esses próximos jogos pela frente, aí não tem essa de, mesmo que essa blindagem esteja acontecendo, se o time não responder em campo, aí esquece. Mas ele falou, né, que calma, gente, São Paulo só perdeu para o Mirassol. Foi só o primeiro jogo da temporada. Não dá para dizer que vai ser um ano difícil, sabendo que a gente ainda tem mais 7 partidas pela frente no Campeonato Paulista. Então, senti um zagueiro muito pé no chão e que vai chegar sim para agregar nesse vestiário no quesito experiência. Ainda bem que ele chega com vontade, com esperança, porque o próximo jogo é com o líder do campeonato, São Bernardo, e depois o Corinthians. E se der mole, a turma tem ideia, com certeza deve ter o tamanho do risco que corre, porque do lado de fora, todo mundo dessa derrota para o Mirassol, todo mundo já diz que o São Paulo tá pendurado, tal. Você sentiu esse clima por aí, Herrero? A turma está exagerando. Fernandinho, é complicado porque, assim, os próximos jogos do São Paulo são muito difíceis. Eu até separei aqui, até o final desse Campeonato Paulista não tem sossego. São 2 jogos em casa que o São Paulo, teoricamente, precisa conquistar 6 pontos. Além disso, dá uma olhada nas pedreiras. Depois do São Bernardo, na quinta-feira, São Paulo tem o Corinthians em Itaquera, a Portuguesa em casa, que é um desses jogos aí que São Paulo pode conquistar 3 pontos, né? Depois pega o Palmeiras fora de casa, o Santos no Morumbi,
o Primavera em casa, que é esse outro jogo, e fecha com a Ponte Preta fora. Então, desses 7 jogos, são 3 clássicos. E o São Paulo, nesse momento, tem essa primeira derrota contra o Mirassol. Então, é claro que ainda é muito cedo para falar sobre crise, né, e com relação a rebaixamento. O próprio Dória falou, calma, gente, vamos segurar um pouquinho, a gente tem esse próximo jogo em casa contra o São Bernardo, tem que vencer. Mas é claro que fica aquele asterisco, né? Poxa, será que a gente vai lutar contra o rebaixamento logo no primeiro campeonato do ano? Muita gente esperava que o São Paulo fosse ter dificuldades no Brasileiro, mas é bom lembrar que além do Paulistão tem estreia no Brasileiro, né? Já no dia 28 de janeiro, e o São Paulo tem pela frente o Flamengo, simplesmente o Flamengo no Morumbi. Obrigado, Herreiro. Você tá rindo do quê, Souza? O São Paulino não tem um dia de paz, cara. Não tem um dia de paz. Ô, Herreiro, muito obrigado. Cadê o Herreiro? Já saiu? Fala, Herreiro. Agradecer, obrigado, um grande abraço, obrigado pelo raio-x que você trouxe aí, que o Souza fica fazendo careta a cada notícia que você traz, cara. O Souza fica apavorado. Um grande abraço, meu querido Herreiro.